Bom, pessoal, então aqui a gente vai fazer aí aquele feedback, trazer aí a correção, a resolução das questões da lista de exercícios do sexto encontro do segundo trimestre. Foi uma listinha tratando do tema matrizes, mais especificamente a determinação, o cálculo da chamada matriz inversa, tá? Essa lista de exercícios foi composta por apenas duas questões, então rapidinho você assiste aí as duas videoaulas na sequência e corrige a atividade avaliativa que você enviou lá naquela ocasião, tá? Então, desiste não, segue comigo aí, vamos valorizar o trabalho do seu professor, vamos valorizar aí o nosso empenho aí em levar a você cada vez mais conhecimentos que, agregados, vão te trazer retornos bacanas aí no futuro muito próximo. Então, vamos lá. Ó, a questão número 1 é enunciado curtinho, simples. Calcule a matriz inversa da matriz A igual 2 menos 1, 3 e 0. Então, a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2. O objetivo da questão é calcular a inversa dela. Bom, primeiro fato é o seguinte, só tem sentido em querer calcular a inversa de uma matriz se essa matriz é quadrada. E agora que você já estudou determinantes de uma matriz através do sétimo e oitavo encontros lá que finalizaram o nosso segundo trimestre, eu posso também te trazer aqui uma informação importante. Não é toda matriz quadrada que possui inversa. Uma matriz quadrada possui inversa ou também é chamada de invertível se o determinante dessa matriz é diferente de zero. Atento a essa informação. Então, se você quer saber o seguinte, poxa, será que existe uma matriz inversa dessa matriz com os elementos 2, menos 1, 3 e 0? Calcula o determinante dela. Determinante de matriz de ordem 2, lembra, é muito fácil calcular. Você multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, olha o meu gesto, ó. 2 vezes 0, isso é 0, menos 1 vezes 3, menos 3. Então, o que eu faço agora com esse 0 e esse menos 3? Subtração. Então, a gente vai fazer 0 menos menos 3, portanto, 0 mais 3, que é 3. Então, o determinante dessa matriz A é 3. Como é um valor diferente de zero, significa dizer que essa matriz A é invertível. Ou seja, existe sim a inversa dessa matriz. Fique atento a essa informação, porque você pode deparar com alguma questão futura onde talvez o objetivo da questão nem seja propriamente calcular a inversa da matriz. Talvez seja só mesmo verificar se existe ou não essa inversa. E aí você não precisa executar todo o cálculo para poder encontrar essa inversa, é só fazer essa verificação através do cálculo desse determinante conforme eu acabei de executar aqui, tá? Bom, se existe a inversa, como que eu encontro essa matriz? Aí existe um teorema que fala o seguinte, ó, a matriz A multiplicada pela sua inversa, essa notação matemática, como se fosse A elevado a menos 1, significa inversa da matriz A. Então, a matriz A que multiplica a sua inversa gera o mesmo resultado da inversa vezes A, e esse produto tem que resultar na matriz identidade. Bom, repare um detalhe. A multiplicação de matrizes, em geral, não é comutável, ou seja, a multiplicação de uma matriz A por uma matriz B, por exemplo,
nem sempre produz o mesmo resultado de B vezes A. Aliás, uma observação importante, de repente, A vezes B é possível. Número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. De repente, quando você pensa na inversão e pensa em fazer B vezes A, talvez isso nem seja possível, porque, de repente, o número de colunas da matriz B não é igual ao número de linhas da matriz A. Então, A vezes B, em geral, é diferente de B vezes A. Até mesmo pode ser que algum desses dois produtos sequer possa ser realizado. Então, fica esse parênteses aí na explicação, tá? Mas quando se trata da matriz inversa, ela aceita, ela tem essa propriedade importante, ó. A matriz multiplicada pela inversa produz o mesmo resultado da inversa por essa matriz original. E ambos os produtos têm que gerar a matriz identidade. Então, a matriz que obedece essa propriedade, ela é chamada de inversa da matriz A, dessa matriz que você está tomando como referência. Bom, o que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada, onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, e aqueles demais elementos, os elementos que estão fora da diagonal principal, são iguais a 0. Como nesse caso estamos falando da identidade ordem 2, esses elementos que não pertencem à diagonal principal, eles formam aqui a chamada diagonal secundária dessa matriz identidade, tá? Bom, então, aplicando aqui, ó, eu vou considerar a inversa de A, como nós queremos determinar essa matriz, a gente pode escrever assim, ó, uma matriz genérica, 2 por 2, onde eu estou chamando os elementos de A, B, C e D. Fique à vontade para os nomes, as letras que você vai utilizar como incógnitas para representar essas posições. Então, o que eu quero é isso aqui, ó, pegar essa matriz A, multiplicar pela inversa, que eu estou considerando assim, e desejar que esse resultado produza a identidade. Então, eu fiz isso aqui, ó. A vezes inversa gera a identidade. Bom, já aprendemos a multiplicar duas matrizes. Então, não tem mais segredo para nós, ó. Linha vezes cada uma das colunas. Quando você executa essa multiplicação, você chega até essa matriz. Quando é que duas matrizes são iguais? Também já falamos isso em aulas passadas, né? Quando os elementos que estão em respectivas posições são iguais. Então, 2A menos C é igual a 1 e 3A tem que ser igual a 0. Com isso, a gente tem aqui, ó, um chamado sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Iremos tratar especificamente desse assunto no momento síncrono deste primeiro encontro do terceiro trimestre, o tema sistema linear. Vamos abordar esse tema com um pouco mais de profundidade aí e aplicar esse tema em resolução de alguns probleminhas contextualizados. Então, queremos resolver esse sisteminha para poder encontrar esses dois elementos da matriz inversa, os elementos A e C. Nesse caso, gente, está muito fácil. Por que está muito fácil? Ó, se 3 vezes A é igual a 0, então é claro que isso implica que A é 0. Ó, 3 está multiplicando, vou passar dividindo, então 0 dividido por 3 é 0. Matematicamente, a proposta é dividir os dois membros da igualdade por 3. Então, 3A dividido por 3 é A e 0 dividido por 3 é 0. Uma vez que você tem um valor de A, você pode voltar aqui, ó, na primeira equação, 2A menos C igual a 1, e substituir o valor desse A, que você vai encontrar o valor de C. 2 vezes 0 é 0, então nós temos menos C igual a 1, e que multiplica por menos 1, você tem aí C sendo igual a menos 1. Então, a ideia de encontrar a matriz inversa, você já tem aqui
os elementos primeira linha e primeira coluna e segunda linha e primeira coluna já determinados. A é 0 e C é menos 1. Procedimento idêntico. Você vai montar um segundo sisteminha agora, nas incógnitas B e D. 2B menos D é 0 e 3B é igual a 1. E aí, daqui, ó, se 3B é igual a 1, P, então, é 1/3, né? Só passar o 3 dividindo. Se B é 1/3, volta na primeira equação, substitui B por 1/3. 2 que multiplica 1/3 são 2/3. E aqui, ó, faz assim, ó. D está negativo, passa para lá positivo. Ou seja, soma D em ambos os membros da igualdade. E aí você tem D isolado, D sendo igual a 2/3. E, portanto, o tradicional símbolo do portanto, a inversa dessa matriz A é dada por quais elementos, então? Então, o A vale 0, B vale 1/3, C menos 1 e D 2/3. Está aí o gabarito dessa questão número 1. Está aqui, então, a chamada matriz inversa dessa matriz A. Galerinha, muita informação importante nessa questão. É verdade que o tema matriz inversa não vem sendo um tema explorado, em especial no Enem. Tá? Alguns vestibulares mais tradicionais, como FUVEST, Unicamp, volta e meia abordam esse tema. Mas, pensando especificamente no Enem, o tema matriz inversa realmente é muito pouco explorado. Tá? Mas espero que você tenha aí tirado as dúvidas nas explicações aí que foi feita essa questão. Se não, ficou na dúvida, por favor, entre em contato para a gente conversar um pouco mais a respeito dessa questão. Vamos lá, então. Última videoaula a ser assistida, videoaula gravada. Vai lá no próximo link, tá? E assiste a resolução da questão número 2 e última da atividade avaliativa referente ao 6º encontro. Até breve.